estudando sobre a mente de Cristo. Filipenses 2, versículos de 1 a 4, é o texto que eu quero meditar nesta noite com os irmãos. Está aqui no telão, na versão da Nova Almeida atualizada. Filipenses 2, versículos de 1 a 4. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há um profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, e não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Nós estamos estudando esse capítulo da Bíblia e já há algumas semanas a gente tem feito isso. E falamos sobre as características dessa cosmovisão cristã. Quais são os valores essenciais? E a gente aprendeu com Jesus, né? Aquilo que ele fez, que ele se esvaziou da sua glória para caber na forma humana. Ele está dizendo, tem o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. E a gente aprendeu vários desses valores. Mas parece que Paulo, ele introduz esse tema com uma pergunta na mente dele, ainda que a pergunta não esteja formulada no texto. A pergunta é: qual é a nossa motivação? O que deve nos motivar a buscar viver essa cosmovisão cristã, esse jeito de pensar que nasce na pessoa de Jesus Cristo e influencia a nossa vida? O que leva a gente a viver aquilo que Romanos vai ensinar, que a gente não se conforma com esse mundo, mas é transformado pela graça de Deus, e a gente vive de um jeito diferente, tem uma postura de vida diferente. E a gente lendo esse texto vê que Paulo está introduzindo, dando para a gente as razões, as motivações que devem nos impulsionar. E ele vai dizer o seguinte, sabe, a grande motivação para a gente viver esse novo estilo de vida tem um nome: Jesus. Jesus é a grande motivação. Qual é a grande motivação para a gente buscar uma vida transformada, para a gente buscar essa cosmovisão, para a gente ter esse estilo de vida que é uma contracultura dentro desse mundo? Jesus é a grande motivação. E ele então descreve algumas coisas que Jesus está fazendo na nossa vida, que devem ser a grande motivação para que a gente viva essa transformação de mentalidade, de visão do mundo e de vida. E ele começa com uma palavra muito forte: se existe alguma exortação em Cristo. E essa palavra exortação é a maneira como ele nos dá ânimo e direção. É uma das palavras nas Escrituras para descrever o Espírito Santo. Essa palavra que está aqui, ela aparece no grego, não é? Como um dos nomes do Espírito Santo. Aqui não está no formato de um substantivo, de um nome, né? Então o nome é Parácletos, né? Que seria o nome do Espírito Santo. Aqui está de uma outra forma, que é Paráclesis, tá? E o que ele está querendo dizer com isso? Olha, se existe alguma motivação, é o jeito que Deus trabalha conosco, o jeito que Jesus trabalha conosco. E essa é uma figura de linguagem que ilustra uma coisa muito simples: chamar para o lado e caminhar junto. Se existe alguma exortação, literalmente seria: chama para o lado e caminha junto. E aí o que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, a maneira como Jesus tem animado e dirigido a sua vida é a grande motivação para que você viva esse novo estilo de vida. E se você quer saber como isso funciona, olha primeiro para a tua vida.
E veja como é que Jesus te chamou. Cada um aqui tem uma história diferente. Eu tenho a minha história, você tem a sua. Mas um dia Jesus foi ao seu encontro, porque a Bíblia diz que ninguém procura espontaneamente a Deus, mas que Deus nos procurou primeiro. Então olha para a tua história e lembra o dia que Jesus foi falar com você. Eu lembro do meu dia. Eu lembro do dia que Ele tocou o meu coração, onde eu estava, o que eu estava fazendo. E Ele está dizendo assim: olha, se existe alguma exortação, esse chamar para o lado, não pensa só naquele dia, pensa depois como é que Ele segurou na tua mão e caminhou com você. Porque a Bíblia diz que Ele não ensina para a gente um mapa, mas a Bíblia diz que Ele é o caminho. Sabe o que significa? Ele chama a gente de lado, segura na mão e leva. E se você lembrar na história da tua vida essas cenas, você vai entender o que significa a exortação de Cristo na tua vida, a maneira como Ele está trabalhando o dia a dia da sua vida. Às vezes Deus coloca na vida da gente alguns marcos, algumas cenas para a gente não esquecer, e que se tornam referenciais para a gente desse jeito de Jesus trabalhar conosco. Na minha vida eu tenho uma marca muito dura, muito significativa. Quando eu tinha cerca de 19 anos de idade, a minha mãe, que tem uma doença psiquiátrica até hoje, se trata e tudo mais, ela teve um surto muito grande, e ela precisou ser internada num hospital psiquiátrico. Eu tinha 19 anos de idade, papai separado da mamãe, e eu entrei numa crise tremenda porque eu não sabia o que fazer. E naquele tempo eu tinha uma série de preconceitos com relação a tratamento psiquiátrico e tudo mais. Eu tenho que confessar isso para você. E eu estava num desespero muito grande, porque a mamãe tinha saído de casa. Na época eu estava muito angustiado, porque a mamãe não estava bem, ela tomava remédios fortes, e eu então saía com todos os remédios dela no bolso. Se a polícia me pegasse, eu pensava que eu era traficante, porque eu estava com todos os remédios dela no bolso, porque eu tinha medo dela fazer uma doidice em casa. Mas a mamãe não estava bem. Ela, por causa da doença dela, ela não tomava os remédios. Ela fazia de conta que tomava e cuspia, tá? E aí ficava cada vez pior. E eu estou no trabalho, não é? Quando me liga o diretor da escola, da minha irmã, e diz: olha, você tem que vir buscar sua mãe aqui, porque ela não está bem. E me deu um desespero tão grande, eu disse: misericórdia, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E de repente vem esse Jesus, que é o Consolador, que é aquele que anda do lado da gente. E eu estava sentado na minha escrivaninha no trabalho, era quase hora do almoço, um pouco antes, umas 10 horas da manhã, mais ou menos, e de repente o Espírito Santo tocou meu coração, falou assim: liga para o teu tio. Meu tio, na época, era livre docente de uma universidade no interior de São Paulo, e aquela era uma hora que ele nunca estaria em casa, e naquele tempo não tinha telefone celular. Eu falei: não vai adiantar eu ligar para o meu tio, tio não está em casa. E aí o Espírito Santo insistia: liga para o teu tio. E aí eu peguei o telefone da empresa, fiz uma ligação interurbana e liguei para o meu tio, na casa dele, 10 horas da manhã, num dia de serviço, e de repente ele atende o telefone. Quando ele atendeu, eu falei: oi tio. Ele virou: rapaz, você deu sorte, hein? Eu esqueci minha carteira, tive que voltar para casa. E na hora eu falei para ele: tio, eu acho que não foi sorte não, foi graça de Deus, estou precisando de ajuda. Ele falou: o que está acontecendo? E eu contei toda a história para ele, e ele falou para mim assim: vai lá buscar sua mãe. Eu tinha um carrinho, um fusquinha, pega lá a sua mãe e vem aqui para Araraquara, na cidade que ele morava, cerca de 350 quilômetros de distância de São Paulo.
Você pode vir, pede uma licença no seu serviço, vem para cá. Que horas você acha que chega? Eu falei, tem que buscar a mãe, fazer a mala, eu acho que umas 5 da tarde eu estou aí. Ele falou para mim, 5 da tarde eu vou estar esperando você aqui, e vou estar com um amigo meu que é psiquiatra, para fazer uma consulta com a sua mãe. Eu falei, tá bom, tio, tá bom. E aí então peguei o carro, eu falei, e agora, como é que eu vou levar a minha mãe para lá? Eu estou falando da exortação de Cristo, o jeito que Ele caminha conosco, que Ele chama para o lado e caminha com a gente. Cheguei, peguei minha mãe, e ela entrou no carro, lá na escola, vergonha, aquele povo todo olhando a mãe fazer aquela confusão toda. Ela entrou no carro, e eu falei, como é que eu vou levar a minha mãe para Araraquara? Ela não vai mais nem que mate. E eu orando e dizendo, Senhor, tenha misericórdia, ajuda. E a minha mãe tinha um chaveiro naquele tempo, uma bola de acrílico, assim, parecia um diamante, desse tamanho. E ela estava com a chave de casa na mão, e virava e olhava aquela bola para um lado e para o outro. Eu falei, misericórdia, ela está doidinha mesmo, não tem jeito, o que eu vou fazer aqui? E eu falei assim, mãe, vamos resolver esse problema? Ela levantou a cabeça, vamos, é hoje que eu vou resolver o problema. Eu falei, então a senhora vai fazer a mala, nós vamos para Araraquara, que o tio está esperando a gente lá. Ela olhou para mim assim, disse, é lá que eu vou resolver o problema? É lá, mãe, é lá. Então tá bom, eu vou, se é para resolver o problema, eu vou. Eu falei, aleluia, Senhor, só o Senhor para convencer ela. Aí pegamos a mala e fui embora, em viagem, 5 horas da tarde, ela fez a consulta, dormimos na casa do tio. No dia seguinte, ela foi para o hospital, porque o médico decidiu interná-la. E quando eu cheguei ali, tem que assinar os papéis. E então me entregaram os papéis para assinar a internação dela. E eu me lembro até hoje o sentimento de confusão na minha mente. O que eu estou fazendo? Eu vou internar minha mãe? Será que está certo? Será que está errado? E como é que eu vou pagar esse negócio? Como é que vai ser? E eu peguei a caneta, e eu acho que eu estava tremendo. De repente o titio me viu com a caneta na mão e os papéis. Ele foi rápido do meu lado. Sabe quando dá aquele umbrado assim? Me empurrou de lado, pegou a caneta, assinou os papéis e falou, filho, eu estou cuidando disso agora. E você não imagina o alívio que foi no meu coração naquela hora. Até hoje eu não sei, titio já faleceu, eu não sei quanto ele gastou naquele hospital, porque foi tudo particular. Até hoje eu não sei, mas Deus usou titio e aquele momento para mostrar uma coisa para mim. Cada um de nós temos marcas na nossa vida, de como o Senhor caminha conosco, e Ele intervém na nossa vida. E o maravilhoso desse jeito de Jesus caminhar é que Ele não mostra o caminho, vai por ali, Ele vem, chama a gente do lado, segura na nossa mão e caminha junto com a gente. Sabe o que o apóstolo Paulo está ensinando para a gente? Ele está dizendo o seguinte, olha, se você tem alguma dúvida do porquê deixar Jesus mudar a tua vida, deixar Jesus colocar novos valores, você mexer em tantas coisas que Ele está pedindo para você, então lembra das vezes que Ele pegou na tua mão e te disse, vem aqui, eu vou caminhar com você, porque são estas exortações de Jesus, esse caminhar conosco, que deve ser a nossa grande motivação. E quando a gente caminha com Jesus, a gente sabe que vale a pena andar com Ele, porque a gente entra na dimensão do imponderável de Deus, de um telefone que toca no meio da manhã e está lá a pessoa esperando, de um médico que eu nunca vi na minha vida que está na casa do meu tio, de um hospital que eu nunca teria condição de colocar a mamãe de nível altíssimo, que Deus preparou para nós. Vale a pena andar com Jesus. E se você tem dúvida, experimenta, anda com Ele. Mas Paulo continua, e ele diz assim, sabe qual é a outra razão porque a gente se deixa transformar pelo Espírito?
ele vai dizer uma outra palavra forte aqui: se há profundo afeto e sentimento de compaixão. Essa palavra compaixão é fortíssima, é algo que Jesus sente por nós. É uma palavra que, se nós traduzíssemos literalmente, seria, como no popular se diz, nó nas tripas. Já ouviu essa expressão? Estou com nó nas tripas, né? Então lá no interior é comum: eu estou com nó nas tripas, está doendo tudo aqui. É aquele sentimento que nos faz ter reações corpóreas, que de tão fortes se manifestam dentro do nosso corpo. É o nosso estômago, o intestino que se contorcem de dor quando a gente vê uma cena muito forte, muito dura, e que a gente se compadece diante daquilo. Certa vez eu me propus a estudar essa palavra no Evangelho de Marcos, as vezes que essa palavra aparecia no Evangelho de Marcos, e eu fiquei impressionado, porque toda vez que ela aparecia no Evangelho de Marcos, com relação a Jesus, Jesus fazia um milagre. Jesus era movido de íntima compaixão e um milagre acontecia. Sabe, Jesus não tem apenas compaixão ou pena de nós, Ele não somente sente conosco, mas o sentimento que Ele tem com a nossa dor o faz agir em nosso favor. E Paulo está dizendo assim: se você precisa de alguma motivação para deixar Jesus mudar a tua vida, transformar os teus valores, mexer na tua história, então entenda o que Ele está fazendo hoje, como Ele se sente diante de você. É como se Paulo estivesse dizendo assim: olha, deixa Jesus, que age a seu favor, mudar a tua vida. Quantas vezes a compaixão de Jesus já visitou você? Você já foi visitado pela compaixão de Jesus? E às vezes a compaixão de Jesus visita a gente nas horas que a gente não imagina, porque a gente não é digno dela. A compaixão de Jesus é uma coisa tremenda. Um jovem lá na nossa igreja, filho de crente, criado na igreja, começou a ter vários problemas na sua vida, se envolveu com muita coisa ruim, depois voltou, começou a caminhar no caminho de Deus, mas começou a se enrolar de novo. E um dia, meu filho trabalhava com a juventude lá na igreja, naquela época, ele estava orando e o Espírito Santo falou claramente para ele: liga para fulano de tal agora. O meu filho pegou o telefone celular e ligou para ele, e a pessoa não atendeu. E aí ele voltou para a oração e o Espírito Santo falou: não, pode continuar ligando, fique insistindo, continua ligando. E aí ele continuou ligando, insistindo sem parar. E chegou uma hora que aquele moço atendeu, falou: ô pastor, tudo bem? E ele falou: não sei, eu estava aqui em oração e o Espírito Santo está me incomodando para não parar de ligar para você, e eu não sei porquê, eu estou ligando para você, você pode me dizer se está tudo bem? E aí aquele moço começou a chorar do outro lado do telefone. Ele falou assim: pastor, não está bem não, você sabe onde é que eu estou agora? Eu não vou saber onde é que você está. Eu estou num motel com uma moça aqui, estou fora da vontade de Deus, e você está me dizendo que Deus mandou você ligar para mim agora e insistir? Ele falou: porque Ele tem um plano para a tua vida, Ele não desistiu de você. Sabe, a compaixão de Jesus vai buscar a gente em lugares que a gente não imagina. Ele vai atrás, Ele coloca pessoas, coisas no nosso caminho, e Ele diz para você assim: vale a pena, volta para mim, eu tenho um propósito. E aí Paulo está dizendo: você quer saber por que vale a pena deixar Jesus transformar a tua vida? É porque a compaixão dele não desiste de você. Você pode estar no maior buraco dessa vida, Jesus não desistiu de você.
Você pode estar esquecido dele, mas ele não se esqueceu de você. Você pode tentar fugir da voz de Deus, mas a Bíblia vai dizer: se existe algum lugar na face da terra que a gente pode se esconder do Espírito Santo de Deus. Se eu subir lá na montanha, ele está. Se eu descer lá embaixo no vale, ele está. Se eu estiver no abismo, ele está. Não importa. E é essa compaixão de Deus a nossa motivação. Lembra das vezes que Jesus foi buscar você, não o outro. Você pode lembrar? Ele foi buscar você, foi me buscar. E Paulo está dizendo assim: sabe por que vale a pena deixar Jesus transformar a nossa vida? A gente tem a mente dele, o jeito de pensar dele, porque a compaixão de Jesus não desiste da gente. Terceira palavra muito forte aqui nesse texto, sabe? Ele diz assim: alguma comunhão do Espírito. E a terceira motivação é a comunhão do Espírito Santo. E essa é uma coisa linda, gente, quando a gente entende a obra da salvação, que coisa linda. Quando você convidou Jesus para entrar na sua vida, aconteceu um milagre espiritual. Não é visível aos nossos olhos, mas aconteceu um milagre. O Senhor abriu as janelas dos céus e derramou sobre você o seu Espírito Santo. E antes que você fosse batizado nas águas, a Bíblia diz que você foi batizado com o Espírito Santo da promessa. Porque todo aquele que invoca o nome do Senhor, está lá na promessa de Joel, ia receber essa bênção. Palavra do Senhor. E sabe o que aconteceu? Naquele dia, nesse milagre espiritual, você foi selado com o Espírito Santo da promessa, para que o maligno nunca mais possa tocar em você. Tem lá uma placa: propriedade exclusiva de Jesus Cristo Senhor, ninguém toca. Por isso, lá no Velho Testamento, Deus vai dizer para Abraão: não existe maldição que pegue, não tem jeito, porque está lá selado pelo Espírito Santo da promessa. A Bíblia diz ainda que você nesse dia se tornou templo do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus começou a habitar na tua vida, e você se tornou o templo. A maior catedral desse universo não está em nenhum país desse mundo, está no teu coração, onde habita o Espírito Santo de Deus. E continua a palavra de Deus dizendo que esse Espírito Santo Deus fez professor particular. Vós tendes a unção do Santo, e essa unção vos ensina todas as coisas. O 1 João vai ensinar isso para a gente. Você tem um professor particular, o Espírito Santo de Deus, e ele se tornou não apenas seu professor, mas seu intercessor. E a Bíblia diz que quando você não consegue orar, ele transforma os gemidos que você dá em oração, e o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. E depois continua a obra do Espírito na nossa vida, e ele derrama unção sobre a sua vida, e unção de graça, e ele derrama dons do Espírito sobre você. Pelo menos um dom espiritual Deus te deu, para que você pudesse ser instrumento da graça de Deus nessa vida. E aí ele começou a operar transformação na tua vida, sabe? Coisas que você não conseguia, que você não entendia, ele foi fazendo a coisa acontecer de um outro modo, e você foi sendo transformado pelo poder de Deus. E alguns pensamentos que você tinha, que você não conseguia se libertar deles, a palavra de Deus diz que Jesus pegou, o Espírito Santo pegou esses pensamentos e levou cativo até o trono da graça, e destruiu as fortalezas do entendimento na tua mente. E Paulo está dizendo assim, se você precisa de uma motivação para se deixar transformar pela maneira de pensar e pelos valores do reino de Deus, então olhe para aquilo que o Espírito Santo tem feito na tua vida.
Olha o que Ele já fez. Se você é nascido de novo em Cristo Jesus, Ele já fez algumas coisas assim. Se não é, busca, porque Ele vai derramar graça sobre a tua vida. Mas, e se a gente não permitir que os valores do reino de Deus façam parte da nossa vida? Às vezes, quando a gente vai orar num apelo por pessoas, a gente vê pessoas aqui na frente que conhecem a palavra, mas não estão vivendo a palavra, que estão no culto, mas não vivem os valores de Jesus na sua vida. Está cheio. Se a gente passasse nesse telão aqui, os pecados ocultos de cada um, todo mundo ia se esconder debaixo dos bancos. Até eu. Todo mundo, porque todos nós somos pecadores. Mas Paulo está dizendo isso porque se eu não permitir que o Senhor transforme a minha mente, duas coisas vão ocorrer. A primeira, aquela que está escrita lá em Efésios 4:30, diz assim: e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Deus olha lá do céu e o seu Espírito que habita no teu coração, quando você luta contra a vontade de Deus, se entristece. Eu acho que às vezes Deus chora por nós. Eu vou começar uma série da próxima semana sobre atos inconsequentes. Se prepara, vai ser forte. Eu acho que às vezes a gente pratica alguns atos inconsequentes que Deus chora por nós e diz: filho, não entra por aí. Isso a Bíblia chama de entristecer o Espírito, porque Ele já viu o resultado e Ele se compadece de nós, mas a gente está escolhendo o rumo. Segunda coisa que pode acontecer, que é pior, está lá em 1 Tessalonicenses 5,19. Eu vou ler em duas versões diferentes. Uma delas diz assim: não apagueis, ou não apaguem o Espírito. E a outra, na JFA, aquela versão lá da Juerp, lembra? Não extinguais o Espírito. E essa segunda é pior. É quando a gente apaga com o extintor dos nossos comportamentos o fogo do Espírito Santo na nossa vida. E o pior é que muitos servos de Deus vivem assim, com o fogo do Espírito Santo apagado, extinto, pelo extintor de uma mente cauterizada pelos valores desta vida e não avivada pelas ardentes expectativas da fé. E aí a gente anda sem fogo, sem energia, sem poder, sem graça, seco. Você já andou seco? Espiritualmente seco? Ah, queridos, eu quero dizer para você que Deus tem algo extraordinário dele para você todo dia. Todo dia. Eu estava orando hoje à tarde e falando com Deus. Eu gosto de sonhar, você sabe disso, né? Ontem eu falei sobre sonhos aqui, né? Mas eu sonho grande. E eu escrevi um monte de coisa. Senhor, eu estou sonhando com isso, com aquilo outro. E agora, Senhor? E eu falei, eu quero uma resposta. E eu ouvi a resposta de Deus: eu vou te dar cada um desses sonhos. E aí meu coração, meu fogo ardeu aqui. Falei, aleluia, Senhor. Então agora eu vou entrar com tudo. Deus tem coisas novas para te dar todo dia. Agora tem crente que está vivendo uma vida
de um fogo que se acendeu e se extinguiu há 30 anos atrás. Qual foi a última experiência que você teve com o poder de Deus? Com a graça de nosso Senhor Jesus? Com as coisas extraordinárias dele? Eu estava num acampamento de adolescentes, e aí as adolescentes aprontaram uma bagunça lá, e aí o líder me chamou, falou: pastor, você tem que bater um papo com esses meninos aí. Pegou uma tropa daquelas poderosas, e aí eu me senti o professor, diretor da escola, que tinha que dar bronca nos meninos, né? Eu falei: o que eu vou fazer com esses garotos aqui? E aí eu olhei para eles, eles olharam para mim, tudo sem jeito, e falei assim: escuta aqui, eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês já tiveram alguma experiência com o poder de Deus na sua vida? Eles olharam para o outro e falaram assim: uai, o que esse pastor está querendo com a gente? E ficaram quietos. Eu falei: não, eu estou perguntando, fulano, você já teve uma experiência? Beltrano, daí tinha um mais afoito, falou assim: ó, pastor, é o seguinte, eu nunca tive não, mas eu acho que nem meus pais, nem ninguém na minha casa tiveram. Já entregou tudo. Adolescente é assim, entrega tudo. Mas o que ele falou é verdade. Às vezes a gente não está vivendo o fogo do Espírito na nossa vida, queridos. E o fogo do Espírito é a grande motivação para a gente experimentar as coisas grandiosas de Deus, para a gente seguir os projetos de Deus. Toda essa obra linda do Espírito Santo que eu reportei aqui, às vezes fica extinta, porque a gente não permite que o fogo do Espírito trabalhe na nossa vida, que a voz de Deus nos ensine, que Ele nos dê direção, que Ele nos mostre o caminho, que nos desafie a coisas grandiosas. E a gente faz do templo e da fé um ritual. E aí Deus olha para a gente, como Jesus olhou para os escribas e fariseus que eram hipócritas e citou Isaías: com a boca me louvam, mas o seu coração se afasta para longe de mim. Quando a gente não tem a mente de Cristo, a boca pode estar louvando, mas o coração está vazio. Eu vim aqui hoje dizer para você: há uma grande motivação para a gente deixar Jesus mudar a nossa história, os nossos valores, e a gente caminhar por caminhos inusitados da graça. Essa obra linda que Jesus está fazendo na nossa vida. E quando a gente abraça Jesus assim, então coisas extraordinárias da graça começam a caminhar conosco. Por isso a Bíblia vai advertir a gente, lá em Provérbios 4:23, ele diz assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Na linguagem de hoje está assim. E lá na NVT está assim: acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Querido, o rumo da tua vida está sendo dirigido por aquilo que você tem aqui na tua cabeça. Se aqui na tua cabeça são os valores do reino de Deus, a cosmovisão do reino de Deus, você está seguindo o caminho de Deus. Agora, se você está deixando que tantos outros valores desse mundo tomem esse lugar, o fogo do Espírito se apaga aqui dentro. Você vai seguir o teu rumo, porque você é livre, mas o fogo do Espírito vai apagar dentro da nossa alma. Termino dizendo para você, última motivação, baseada em Jesus, é o amor que consola a alma ferida. Existe alguma consolação de amor? E se você precisa ainda de outra motivação, então olhe para o amor de Jesus, como Ele tem consolado a sua alma ferida. Eu fico admirado como Deus é bom. Opa, tem gente que lembrou. Deus é bom, é muito bom. Eu não sei como é que Ele trabalha com você, mas eu sei como Ele trabalha comigo.
Todos nós, em algum momento, fomos feridos na alma. Não existe ser humano que não tenha ferimento na alma. Todos nós. Mas a bondade de Deus é tão grande, que Ele cria situações e eventos. Porque a gente que é ferido da alma, a gente foge dessas situações e eventos. Porque a gente não quer se ferir de novo. A gente tem medo. Mas Deus, de propósito, cria situações e eventos, onde Ele diz: pode entrar, porque eu sou contigo e eu vou curar a tua alma. E se você olhar para a tua vida, você vai encontrar essas situações e eventos. Quero terminar agora. Será que falta mais alguma motivação? Eu acho que a gente tem todas. Jesus é a nossa maior motivação. E hoje eu queria desafiar você a não entristecer o Espírito e nem apagar o fogo do Espírito na tua vida. A maioria de nós estamos aqui, já nascemos de novo em Cristo Jesus. Ontem eu conversava com um irmão, ele não está aqui agora. Ele disse assim: pastor, eu estou aqui nessa igreja desde a época dos Joias de Cristo. Aí a minha esposa não conhecia essa linguagem, né, que ela veio de uma outra denominação. Falou: não entendi o que o irmãozinho falou. Desde que ele era um bebezinho, foi isso que ele está falando. 67 anos eu estou aqui. Ele falou. Tem gente que está há muito tempo na igreja. Agora a minha pergunta não é quanto tempo você está na igreja, é como está o fogo do Espírito no teu coração. Como é que está o fogo do Espírito no teu coração? Está ardendo, está pegando fogo. Você está enxergando os improváveis de Deus acontecendo e está buscando os milagres de Deus. Às vezes, a gente transforma aquilo que era o fogo do Espírito na nossa vida numa rotina. E a gente liga o automático e segue o caminho. Você já dirigiu no automático? É interessante, quem guia carro sabe disso. A gente pega e anda no automático. E de repente a gente se vê no lugar que a gente não está indo, porque automaticamente a gente vai quase todo dia para aquele lugar, e a gente devia ir para outro lugar e a gente foi para lá. Mas no reino de Deus a gente não anda no automático, a gente anda no poder da graça, na unção de Deus. Olha a obra que Ele fez, tremenda. Então hoje eu venho desafiar você a não se conformar com o que você está vivendo. Se você precisa de uma motivação para isso, Jesus é a nossa motivação. Busca. Uma vez eu fiz um curso inteiro sobre avivamento, de pós-graduação no seminário, avivamentos na história. Eu sou apaixonado por avivamento. E a minha pesquisa era: o que tinha de comum entre os avivamentos? E eu descobri que todos os avivamentos da história eram diferentes, doutrinas diferentes. Um era armeniano, o outro era calvinista, mas houve avivamento dos dois lados. Práticas diferentes, liturgias diferentes, não eram iguais. Sabe qual era a única coisa que tinha em comum em todos os avivamentos? Busca. Uma fome de Deus incontrolável. Eu vim aqui desafiar você a buscar Jesus como nunca você buscou, a buscar coisas de Deus como você nunca buscou, experiências com Deus como você nunca buscou, porque Deus é inesgotável. Se você acha que já teve alguma coisa maravilhosa de Deus, não se conforme, tem mais. Porque Ele é inesgotável. Ele é inesgotável. Ele é inesgotável. E Ele é a nossa grande motivação. Vamos todos ficar de pé e vamos orar a Deus agora?
que é que o Espírito Santo falou com você nessa noite? Você que está aqui e você que está aí na sua casa. Não entristeça o Espírito. Talvez você esteja no lugar errado. E o Senhor está dizendo para você: mandei o meu servo ligar para você insistentemente. Não é uma ligação, mas você está vendo no teu caminho o Senhor batendo na porta, batendo na porta, batendo na porta. Para de fugir do Senhor. Volta para Ele, deixa Ele fazer a obra dele na tua vida. Talvez você não esteja fazendo nada de errado, mas o fogo do Espírito está coberto de cinzas, está marcado na história. E hoje o Senhor está dizendo para você: sopra essa brasa e deixa a graça de Deus fluir. Como? Busca, coloca uma hora com Deus, marca o teu encontro com Ele, sozinho, em qualquer lugar. E diz: Senhor, eu marquei um encontro contigo. Ele vai estar lá e vai derramar graça na tua vida. E lembra, aquele professor particular que Ele colocou no teu coração vai te ensinar coisas novas. Agora toma cuidado, que dá um medo danado. Você vai dizer: estou ficando louco. Não, é graça de Deus que está fluindo na tua vida. Posso orar por isso? Você concorda? Posso orar? Você concorda com isso? Então vamos orar junto agora. Curva a tua fronte e primeiro fala para Deus o que Ele ministrou no teu coração. Só você e Ele pode falar isso. Talvez Ele esteja batendo numa tecla muito especial da tua vida, que você tem medo de fazer entregas. Faz a entrega. Você tem medo de dar o passo de fé. Diz para Ele: eu vou dar o primeiro passo. Eu não sei se eu consigo dar o segundo, mas o primeiro eu vou dar. Clama, busca. A promessa é essa: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração.